obrigado pelo interesse aí no tema da inovação, né, que tão caro é a administração pública nesse momento que a gente está passando, em que a gente está tendo que reinventar, né, as nossas atividades, nossos afazeres do dia a dia. E não é fácil, é um desafio, nós sabemos disso, estamos com um projeto corporativo da casa, a casa como um todo está pensando na inovação, né, esse projeto ele está desde 2016 sendo tocado na casa. O primeiro gerente era o Jorge, que está ali sentadinho. Agora a gente está com a Cris, maravilhosa, à frente do projeto. Está tocando muito bem, trazendo várias ideias. E a palestra com a Suzane é uma delas, né? Com a Suzy, posso? Com a Suzy é uma dessas iniciativas da Cris, à frente do projeto, que a ideia é justamente trazer a discussão da inovação para a Câmara dos Deputados, a sensibilização dos gestores, dos servidores, dessa rede, né? Porque a gente não pode deixar de falar em inovação sem falar em rede. Inovação, ela é um conjunto de atividades feita no coletivo. Não adianta você querer inovar como indivíduo. Você precisa que o coletivo esteja sensibilizado. E para mim é uma grande honra, né, ser patrocinador desse projeto, porque a gestão hoje ela não pode ser pensada sem inovação. E a inovação não pode ser pensada sem gestão, porque você não pode inovar por inovar. Você tem que ter um sentido para essa inovação. E o serviço público, a administração pública no Brasil tem pensado isso e justamente constituiu lá em 2016 a Rede Federal de Inovação no Setor Público, que a Câmara faz parte desde novembro de 2016. O Jorge pilotou essa adesão lá em 16. Então, a gente tem que realmente apoiar essas iniciativas. Nós temos apoiado projetos da rede de inovação. E a ideia é trazer essas discussões aqui para cá, para dentro da Câmara dos Deputados também, para que a gente possa repensar os nossos afazeres do dia a dia. Eu não vou me delongar, né? Eu vou chamar a Cris aqui para fazer a introdução da Suzy e falar um pouquinho também do projeto, que eu brinco que é um filho que eu gosto muito, então está muito bem cuidado. E espero que vocês gostem, que vocês venham para as próximas iniciativas e que tenham também suas iniciativas de inovação, né? A ideia do projeto não é cercear as iniciativas de inovação na casa, mas sistematizá-las, para que a gente possa tirar os melhores resultados. Afinal, inovação, ao contrário do que o senso comum pensa, não está associada ao caos, né? Ela tem que ser pensada, ela tem que ser gerenciada para que traga os melhores resultados possíveis. Então, Cristiane Coelho, né, para fazer a introdução, e obrigado, gente. Bom dia, uma boa palestra a todos. Eu não vou me alongar muito aqui. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos vocês, agradecer também pela oportunidade, Antônio, do convite para participar desse projeto, agradecer também aos colegas que estão participando no grupo, né, a equipe, são vários departamentos, setores aqui da Câmara, não vou citar todos, mas tem sido uma experiência bastante proveitosa. E a pedido do patrocinador, nós estamos buscando aplicar uma abordagem também inovadora na condução do projeto. Obviamente, não descartando as nossas práticas tão importantes que construídas metodologias aqui na Câmara, né? Mas buscando também ver o que está acontecendo no setor público, como as pessoas estão trabalhando, e tem sido bastante produtivo. Então, essa palestra é a primeira de uma série de outros eventos que nós pretendemos organizar aqui na Câmara, mostrando quais são as práticas que estão sendo utilizadas nas outras instituições. Também, por meio da Rede Nova Gov, nós estamos aderindo e apoiando alguns projetos. Quem tiver interesse em conhecer melhor a rede, também se engajar. A rede ela é uma rede aberta, e dentro desse modelo de inovação, né, participativa, muita colaboração, e isso tem sido bastante inspirador para todos nós. Eu também quero agradecer mais uma vez a Suzy, por ela ter aceitado o convite para estar aqui conosco. Ela encerrou um projeto ontem aqui, um projeto no setor público, e aceitou o convite, estendeu a estadia dela aqui em Brasília para estar conosco hoje aqui, compartilhando o conhecimento que ela tem
na área. A Suzana ela é consultora sênior em gestão do conhecimento e inovação, mas eu vou deixar que ela mesma fale um pouco mais da experiência dela, porque o tempo é seu. Eu quero informar também que essa palestra está sendo transmitida ao vivo. O link foi compartilhado nas redes, inclusive na rede NovaGov. Então, também saúdo os nossos internautas, né, que todos possam usufruir bastante dessa palestra. Obrigada. Vou ficar um pouco mais perto de vocês aqui, depois eu volto para passar o slide, vamos ver se eu consigo fazer aqui. Bom, em primeiro lugar, bom dia, é um grande prazer estar aqui nessa manhã. Também cumprimento a quem está assistindo e que vai assistir depois também, né? Acho que vai fazer parte, achei o máximo, como chama? Flix? É um projeto, bom, me apresentar um pouco, né? Meu nome é Suzana Leonardi, tenho uma empresa de consultoria na área de inovação chamada Ampliar, trabalho também com a Pieratiani Consultores, sou diretora na Pieratiani. O nosso trabalhamos com talvez as principais empresas no Brasil hoje, na área tanto de gestão do conhecimento quanto de gestão da inovação. Trabalhei com alguns grandes clientes no setor privado, na maioria deles, alguns do setor público também. Terminei ontem a primeira parte, a estratégia de um laboratório de inovação que está sendo criado pela BDI, né, a Agência Brasileira de Desenvolvimento da Indústria, para atender todo o varejo brasileiro. Então, é o primeiro laboratório de inovação do varejo, né, que está sendo, uma proposta totalmente nova que está sendo disponibilizada pelo setor público, né, totalmente inovadora, né. Sou formada em comunicação, tenho meu mestrado em administração e tive a oportunidade, o prazer de participar de 2 livros sobre gestão da inovação. Um mais voltado à questão da inovação aberta, como é que a gente colabora e cria redes para inovar, né? Como é que a gente gere parceiros de inovação, e um outro que é um pouquinho que eu vou conversar com vocês hoje, que fala como é que a gente realmente estabelece uma gestão da inovação, né. E um modelo que a gente criou, junto com José Cláudio Terra, que para mim é o maior especialista em inovação que a gente tem no Brasil, né, como é que a gente faz realmente com que a inovação seja gerenciada dentro de uma organização, né. Então, para a gente começar, a gente fala muito de inovação, mas inovação é um tema absolutamente amplo. O que é inovação? Queria ouvir de vocês, o que é uma inovação? Se a gente vai gerir o que a gente não sabe, algo diferente? Diferente do que existe, do corrente. Mas oi? Reinventar o uso. Então a gente está aqui com fazer diferente, o novo, diferente do que existe, ou fazer o que faz diferentemente. Que mais? Uma aplicação de uma solução para uma situação diferente, ok? Que mais? Fazer de forma compartilhada? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para ver se ajuda. Qual desses 3 é uma inovação? No primeiro, olha, eu estou brincando aqui, né, eu estou indo morar em Portugal, tá? Então, assim, o notebook, né, não é que, né, mas um notebook português, olha que interessante, né, é uma forma portátil, né, de você trabalhar. É uma inovação? Não? Por que você acha que não é uma inovação?
não é prática, não é funcional. E o segundo, gente? Oi? O segundo? É. Por quê? Resolve um problema. Oi? Saiu do tradicional e resolve um problema. Gente, talvez, né, no domingo, jogo, Palmeiras, Corinthians, a pizza, a cerveja de um lado, né? Onde que dá para ter garfo e faca do outro, certo? Talvez funcione, né? E o terceiro, gente, just in time, assim, praticamente ali. O que vocês acham? Atentado à saúde pública, ok. Qual desses, né, então, vocês consideram que seria uma inovação? O cortador de pizza. Por quê? Porque é o único quê? Hã? Que gera valor, resolve um problema, traz resultado. Então, não é só fazer novo. Fazer novo é uma invenção. Todos eles são invenções, até engraçadas, tá? Mas inovação é realmente fazer aquilo que vai gerar valor, vai ser melhor do que a gente faz. Tanto faz se é algo que já existe no mundo, mas a gente nunca fez desse jeito, tá? Ou se é algo totalmente transformador, que vai fazer totalmente diferente, tá? A inovação aqui é como a gente consegue espaço para fazer melhor o que a gente precisa fazer, para atender melhor o cidadão, para atender melhor o deputado, para atender melhor as nossas próprias necessidades do dia a dia, né? Para atender melhor uma sociedade que está mudando todo dia. Hoje eu cheguei e eu entrei na sala com meu celular teclando, tinham algumas pessoas sentadas naquele cantinho, todas elas com o mesmo comportamento que eu, todo mundo falando no celular. Essa é uma mudança na sociedade, é uma mudança na sociedade que foi viabilizada por uma tecnologia que permite isso, mas que transformou a forma. Eu não sou muito velha, mas eu estou vendo aqui que tem muita gente da minha idade aqui. Vocês lembram que a gente não tinha telefone? Que a gente usava orelhão? Acha um orelhão hoje em dia, né? Acha um orelhão hoje em dia? Ninguém tem. Os nossos filhos têm celular desde que fazem 8, 9, 10 anos, a gente precisa falar com eles. E os nossos pais não sabiam disso, não sabiam onde a gente estava, a gente não usava. Então, a sociedade muda e a gente tem que responder a essa sociedade, né? As gerações mudam e a gente tem que responder a essa geração. E a inovação é a forma que a gente encontra de dar esse tipo de resposta, né? Agora, minha próxima provocação é: faz sentido a gente falar de inovação no setor público? Por quê? Oi? Na verdade, é ele que dá a base, que fundamenta, né, a nossa sociedade, ok? É ele que dá, ele que impulsiona o que a gente vai fazer, né? A próxima pergunta: e nós temos, como setor público, vocação para inovação? Sim ou não? Tá bom. Não por quê? Medo. E o que você pensa? De uma cultura. De uma cultura. E por que a gente tem vocação? É verdade. Tem capital intelectual. Ok. Na verdade, então, a gente tem barreiras e a gente tem potencial, certo? Bom, uma das maiores, só para a gente lembrar, né? Quem aqui usa a internet?
Quem criou a internet? Quem era? Ah, setor privado, certo? Não, setor público. Quem inventou o www, né? CERN. Empresa privada. Não? Não foi o Google? Não? Empresa pública. Quem inventou o GPS? Ok? Combinei, a gente combinou. O que você está dizendo para mim é que o Google, o Facebook, o Airbnb e o Uber e o Waze só existem por conta de inovações criadas pelo setor público. É isso? É isso. Sim, foram fundamentais, tiveram um uso diferente. Na verdade, a invenção da internet era para conectar algumas universidades em caso de guerra, em caso de algum problema, mas é o fundamento, é o pontapé, é por aí que as coisas se desenvolvem, é por aí que a gente vai responder. São nas políticas públicas que nós vamos responder muitos problemas do nosso país, se a gente quiser que o nosso país acompanhe o que o mundo está fazendo. É por isso que a gente precisa inovar no setor público. A gente não pode ficar para trás, né? Não é uma coisa que a gente vai simplesmente aproveitando do que vai sendo feito, né? O setor público tem, sim, vocação para a inovação e uma vocação fundamental, né? Mas, em 2005, né, Nesta é uma das redes, né, que congrega diversas instituições, né, governamentais, uma rede internacional, para falar sobre inovação. Eles têm trabalhos muito interessantes, eu sugiro que vocês deem uma olhada, porque tem muito material bom. Esse é um relatório de 2007, que vai falando de 5 mitos que se fala sobre o setor público. Que as organizações públicas não podem inovar. Alguém já ouviu isso? Já ouviram aqui? Que a burocracia, a gente falou hoje, freia o impulso competitivo que leva os negócios a criarem novos produtos, né? Que os regulamentos impedem que a gente mude qualquer coisa, né? Que se errar vai ser penalizado, medo, né? E que o peso do serviço público acaba por desestimular as grandes inovações. E aí? Já ouviram isso? Concordam com isso? Dá para fazer o elefante patinar? Né. Bom, então a gente vai falar aqui um pouquinho, e aí, estava falando com o Antônio agora, toda vez que eu entro numa empresa privada, grande, internacional, multinacional, brasileira, eu escuto sempre a mesma coisa. É muito difícil inovar aqui. Tá? Então, não é só aqui que a gente escuta isso. É muito difícil, a gente não tem a cultura, os processos são muito pesados, trabalho para um grande banco. Ah, banco não pode nada, tudo é regulado. Se eu fizer, vou preso. Né? Escuto. Né? A verdade é que a gestão da inovação ela está aí para isso. Inovar, vou falar a verdade, não é fácil. Se fosse, todo mundo inovava todo dia. E é por isso que a gente precisa de processo para isso, é preciso que a gente precisa de gente que fomente isso na organização, e que a gente precise de multiplicadores que comecem a levar isso, essa cultura, essa mentalidade que permeia a inovação para as suas áreas, porque a gente escuta muito isso, né. Então vamos lá, a internet a gente passou aqui, né, a gente precisa mudar por causa disso, olha lá, ó. Se no passado, né, a mãe chamava a criança para almoçar gritando no jardim, hoje ela passa uma mensagem no WhatsApp: "Filha, vem, o jantar está pronto", né. Tudo muda. Sobe até para o gato.
né? A gente tem que estar preparado para isso, gente. A gente não inova, inovar é difícil, a gente inova porque é obrigado. Porque precisa. Não é porque a gente quer, não é porque é bacana. É sangue, suor e lágrimas, tá? A Cris vai me matar com isso, falando, não, é difícil mesmo inovar. É difícil mesmo inovar, mas precisa. Mas precisa. É igual educar filho. Tem que estudar. Tem que fazer, senão não vai passar na UNB. É isso. Basicamente é isso, tá? Bom, e onde que a gente inova no setor público? Onde que pode inovar? Processos. Processos. O que mais? Hã? Na cultura. O que mais? Estrutura. Estrutura. O que mais? Serviço. Olha, vai anotando, Antônio. O pessoal está dando um monte de ideia. Serviços, novos serviços. O que mais? Hã? Na qualidade, no melhor atendimento. Ok. O que mais? Em projetos, em como a gente faz projetos. Políticas públicas. Como é que eu crio políticas públicas utilizando metodologias de inovação? Metodologias de design thinking centradas no usuário, centradas no cidadão. Como é que... Não sei se acontece, né? Existem políticas públicas já definidas e que eu não consigo implementar? Muitas. Muitas. Será que eu posso ajudar a inovação para tentar entender por que eu não estou conseguindo implementar, ou qual a melhor maneira de implementar uma política que já existe? Né? Olha que moderno isso. E já tem muita gente trabalhando com isso, tá? Tem muitas instituições. Dados. Hoje, o Facebook está respondendo no Senado por uso indevido dos nossos dados, porque dados são extremamente importantes. Quem mais tem dados disponíveis sobre o brasileiro do que o serviço público? O serviço público sabe tudo, o setor público sabe tudo. Está tudo, cada um num canto. Mas está tudo lá. O que poderia ser feito com isso? Né? Que respostas podem ser dadas para a população, né? Com o uso inteligente desses dados? Né? E tudo isso que eu estou falando, gente, fora as políticas públicas, as empresas privadas também querem. Hoje o que elas buscam é usar os dados da melhor forma possível. Né? Criar novos produtos e serviços, melhorar os produtos já existentes, aumentar a produtividade, tudo que vocês falaram aqui. Né? E para capacitar o servidor? Posso usar inovação? Posso. Hoje tem inúmeras plataformas, através de games, através de inteligência artificial, que dão uma capacitação personalizada. Né? Por que não? Né? E diminuir custo, fazer mais por menos, porque falta dinheiro, a gente sabe que falta dinheiro. Né? Como é que eu faço para fazer o que eu faço com menos? Né? Isso é só o começo. Né? Então, alguns casos, o Reino Unido, por exemplo, né, tem uma iniciativa que chama Digital by Default. Como eu transformo todos os serviços públicos em digital? Porque esse é o caminho da sociedade, tudo vai ser digital. E aí? Então, o que eles estão fazendo? Primeiro, um serviço de verificação online da sua identidade. Isso permite que você acesse todos os serviços públicos através do seu celular. Rapidamente, tá? Sem precisar de um atendimento presencial. O quanto que isso traz, não só de comodidade para o cidadão, mas de rapidez e agilidade para o próprio serviço público. Né? Eles criaram um comitê transversal entre instituições do governo para alinhar como eles vão tratar os dados. E como é que eles vão compartilhar esses dados para gerar inovações que sejam mais eficientes. Né?
a Digital Academy, que é uma forma de capacitar o servidor público para esse mundo digital. Porque a verdade é que nós não somos digitais, né? Não é a nossa realidade. A gente trava um pouquinho. Os nossos filhos, não. Os nossos filhos nasceram com uma outra mentalidade. Mas, para a gente, a transformação digital é complicada. Então, pensando nisso, né, eles criaram essa academia para criar competências digitais para o servidor. Agora eles estão trabalhando no sistema de impostos em tempo real. Então, em vez de você ter o retorno do seu imposto de renda no final do ano, agora a conta corrente é em tempo real, né? Emissão de passaportes, 90% online. E o próximo censo vai ser feito online. Não vai mais o IBGE britânico bater na sua porta, perguntar quantos filhos você tem, quantos banheiros e televisões, né? Vai ser online. São mudanças que acontecem porque mudou a sociedade e a gente precisa trabalhar em cima deles, né? Dubai está trabalhando com a Deloitte em 10 maneiras diferentes de se fazer inovação, desde da marca, né? Desde o posicionamento do serviço público, até canais de atendimento, canais digitais, canais físicos, a integração desses canais, o engajamento do cidadão, né? Então, está se falando muito da inteligência coletiva, de você usar, co-criar com o cidadão novos produtos e novos serviços, né? Melhorar a experiência do cidadão no uso do serviço público, né? Criar novos serviços, melhorar a performance de serviços, melhorar os processos, melhorar a estrutura que vocês falaram hoje aqui, né? As parcerias público-privadas que podem gerar inovação e novos modelos de receita, além de impostos, para o setor público, né? Então, cada um desses tipos de inovação tem processos diferentes, né, para serem trabalhados dentro do governo de Dubai. Bom, por que essa introdução? Só para falar que inovação está ligado com mudar. E mudar está ligado com vontade de mudar, possibilidade de mudar, né? Atitude para mudar, tá? E também exige escolhas. Então, vamos falar um pouquinho aqui, eu estou fazendo ao contrário, né? Se a gente está falando que exige mudanças, o que limita a inovação a acontecer mais no setor público? Medo, estrutura, o que mais? Comodismo. Às vezes é isso mesmo, porque a gente faz isso na nossa vida, né? Aqui a gente está falando de pessoas, e a gente sair da zona de conforto não é bom, né? Exige um esforço maior, a gente sabe disso. Não dá para dizer que não, né? Sim. E isso é uma grande realidade. Isso é uma grande verdade. Não conheço empresas inovadoras, não conheço instituições inovadoras onde a liderança não seja a patrocinadora. Não conheço, né? É um processo, como qualquer processo de gestão de mudanças, é um processo top-down, tá? Então, o primeiro passo para uma mudança de cultura é esse mesmo, tá? É uma vontade da liderança nas empresas privadas, do CEO, né? Para fazer acontecer, tá? Não que as pessoas não façam muitas coisas nas suas áreas, ok? Mas ela é absolutamente mais acelerada quando a gente tem uma liderança forte, comprometida, que dá senso de urgência e que diz que isso está na pauta do dia.
Isso realmente é extremamente importante, tá? O Nesta, eu trouxe de 2007, agora eu trouxe de 2014, né? E eles fizeram uma pesquisa para entender o que limita a inovação no setor público, tá? Primeiro, falta de alguém fomentar isso dentro da empresa, né? Outra coisa é falta de recurso financeiro, equipe, processos, etc. Né? Falta de recursos. Falta de reconhecimento de quem faz isso. Eu acho que é um pouco do que você está falando aí, né? Silos departamentais. Eu carimbo, você vista. E ele entrega. Em lugar nenhum. Né? Também não acontece em bancos. Né? Então, esses silos que atrapalham esse compartilhamento também atrapalham a inovação acontecer. E uma outra coisa, falta de gestão de medo. Porque gestão de risco é gestão de medo. Se eu quero fazer inovação, eu tenho que dizer qual o nível de risco eu estou disposto, eu, liderança, a correr. Para que as pessoas não tenham medo. E elas saibam aonde que elas têm que trabalhar. Em qual a fronteira que elas têm para trabalhar. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Não é para desanimar, gente, ao contrário. É para dizer o seguinte, para eu ter tudo isso, a inovação não nasce espontaneamente. Não é geração espontânea. Tem que ter gestão. Tá? Tem que ter processo por trás. Tem que ter um modelo de inovação. Tá? Isso se chama gestão da inovação. Que não é um monte. A inovação acontece. Eu sei que se a gente for fazer um quadro aqui sobre as inovações que vocês fizeram, vocês, aqui, nos últimos anos no setor público, vai ter um monte de iniciativa. Acontece que se eu perguntar para o seu colega do lado se ele sabia que você tinha feito isso, ele vai dizer que não. Talvez se eu perguntar para o seu chefe se ele sabe que você fez isso, talvez ele diga que não. E certamente o chefe do seu colega não vai saber. E muito menos a liderança. Então, a gestão da inovação dá visibilidade, organiza. Claro que cada um vai trabalhar na sua área, no que faz, mas ele dá visibilidade para o todo, dá caminho, dá direção. E aí a gente sabe o que a gente tem que fazer. Né? Por isso que eu vou falar sobre modelo de inovação. Tá bom? Então, vamos lá. Essas questões que a gente está falando, né, do medo, elas são muito ligadas a duas coisas. Isso aqui eu não estou falando de setor público, eu estou falando de pessoas, tá? Gente, seres humanos, tá? Primeiro, a gente é muito ligado, o passado é muito, freia muito a inovação. Por quê? Sempre funcionou desse jeito. Estamos aqui há tanto tempo. Né? Estamos aqui há tanto tempo, sempre funcionou assim, né? Então, é aquela síndrome do sucesso mesmo. Se sempre deu certo, por que eu vou mudar? Em time que está ganhando? Não se mexe, né? E a outra coisa é o seguinte, tá bom, mas o passado não é aquela Brastemp, mas esse eu conheço. Agora, você está querendo que mude para um negócio? E se esse negócio não dá certo? Detalhe, inovação nem sempre vai dar certo, gente, é teste. Às vezes dá errado, é experiência. E aí? Por isso a importância da gestão de risco. Por isso que é a importância do processo. E por isso que é interessante, que é importante uma outra coisa, que é totalmente contrário do que a gente faz no dia a dia. Né? Quando a gente tem um projeto, o que a gente faz? Faz. E entrega. Não é isso? Se alguém der um projeto para você, o que você vai fazer? Abrir um termo de abertura. O que mais? Declaração de escopo. Depois. Cronograma. Depois. Executa e entrega. Certo? Missão dada, missão cumprida. Ok? E projeto de inovação? Você faz, abre, faz a mesma coisa. Cronograma e executa. E não consegue. E aí? Rever, e tenta, até que entrega um resultado que não dá em nada. Não. Projeto de inovação é o seguinte, você faz um pedacinho.
não deu resultado, morre, para. Olha que louco que é, olha como é diferente, né? Projetos podem fracassar. Nos projetos tradicionais, não, missão dada é missão cumprida. No projeto de inovação saiba a hora de parar. Vou falar um pouquinho disso, como é que a gente estrutura isso um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso é uma forma de eu lidar com isso aqui, olha, incerteza. Tá certo? É incerto mesmo, então eu tenho que saber onde parar. Mas aí eu tenho essa dificuldade de olhar para aquilo que me deixa na zona de conforto, né? Só que não tem jeito, tá tudo mudando. A gente está tendo esses inputs o tempo todo, da economia, das tecnologias, da sociedade, do meio ambiente. A sustentabilidade passou a ser super importante. As leis... Oi? Não é? Não. Gente, as novas gerações, tá, vão ser muito, muito mais alertas à questão da sustentabilidade. E se recusar a utilizar, a fazer coisas, a comer coisas que não sejam sustentáveis do que nós somos. Porque elas vivem outra mentalidade, elas vivem numa mentalidade da restrição. São elas que vão sofrer por todas as bobagens que nós fizemos até agora. E isso vai ter impacto no setor público? Imensamente. Nas políticas públicas, na forma como as empresas fazem negócio? Imensamente. Tá? Essas mudanças é que empurram a gente. Agora, precisa ter uma decisão executiva aqui mesmo, né? O que a gente mantém, porque também não dá para sair mudando tudo, tá? E também não dá para ficar parado no tempo. Tem que ter um equilíbrio. Para onde que a gente vai, tá? E como é que a gente faz isso, né? Então, isso aqui é um processo terapêutico, né? Os 5 passos. Primeiro a gente tem que lidar, né, com reconhecer que aquilo ali já não serve mais, né? Isso dói, né? Abandonar o velho, né? Enxergar a possibilidade. A transição é o caos. Mexe. Qualquer pessoa que resolver ser inovador vai fazer uma bagunça na cabeça dos seus colegas, nos processos existentes, na forma como as coisas fazem, tá certo? Vai questionar se você serve para aquilo mesmo, né? Se você consegue acompanhar, porque é um momento exploratório, né? Então, o momento de transição é caótico até que a gente consegue um novo começo, onde a gente aprende a lidar com aquilo, a gente se adapta, a gente se integra e a gente consegue ser produtivo nesse novo contexto, né? Esse é o processo da inovação. Eu sei, eu estou falando aqui que tudo é muito difícil, Cris, desculpa, mas é. É a verdade. Difícil, mas inevitável, né? Então, a tendência é que a gente mude essa visão, né, falando de mudança, no papel do Estado. Tradicionalmente, a gente tinha uma relação assim, ó. O Estado, né, tem uma ligação com a iniciativa privada, a iniciativa privada responde ao cidadão, o Estado responde ao cidadão, a sociedade responde ao cidadão, mas a sociedade dá inputs para o Estado. E o que a gente está vendo agora é uma inter-relação. Né? Esse aqui é um estudo do MindLab. MindLab é um laboratório de inovação no setor público na Dinamarca. Claro que Dinamarca é outra coisa, né? Mas acontece que esse projeto que eu estou fazendo, né, que eu falei, da ABDI, que a gente, né, definiu o planejamento estratégico ontem, né, é um projeto assim. É um projeto que é uma iniciativa do Estado, que conta com a iniciativa privada para gerar as inovações, para responder uma necessidade da sociedade. Afinal, o varejo contribui hoje por uma parte muito importante do PIB e uma quantidade inacreditável de empregos no país e está precisando inovar. Ele não sobrevive mais do jeito que ele, o varejo físico, o varejo de rua, do jeito que ele é, tá certo? E totalmente aberto para o cidadão, para atender o cidadão. Né?
Então, o que que a ABDI tem a ver com o varejista? Tudo, porque, na verdade, ela responde para tudo, essa estrutura. Mas essa estrutura só vai funcionar se todo mundo colaborar. É totalmente diferente dos silos que a gente vivia antes, né? Dessa separação que a gente tinha antes. Então, eu estava falando do Mind Lab. Olha só que interessante. O próprio Mind Lab é uma estrutura integrada, transversal. Ela pertence tanto ao Ministério da Indústria, quanto ao Ministério do Trabalho, quanto ao Ministério da Educação da Dinamarca. Tá? E estão trabalhando diversos projetos muito transformacionais. De novo, o uso de dados, né? Pensando a inovação para a próxima geração, para os jovens, né? Para as crianças, como é que eles vão ver o mundo, o cidadão que é digital, e como é que a gente responde para isso, como que eu trabalho, que eu diminuo a burocracia, como que eu testo políticas públicas antes de fazer políticas públicas, em 2, 3 dias, indo perguntar para o cidadão, indo prototipar com o cidadão, é muito mais rápido isso, né? E como eu faço para as políticas serem colocadas em prática, tá? Aí você diz assim: né, nosso país é tupiniquim. Pois é. Mas o Genova fica aqui em Brasília. E é um laboratório irmão do Mind Lab. Trabalham em conjunto. Tá? Ele é da Escola Nacional de Administração Pública e é um projeto, é um laboratório de inovação que está acontecendo aqui nessa cidade, né? Seguindo os rumos do irmão dinamarquês, né? Estão trabalhando com eficiência no serviço público, com inovação em educação, formando com capacidades digitais na Anvisa, tem um projeto no Banco Central. A gente está começando a fazer. Existem muitas coisas, eu estou falando desse. A Cris falou da rede, InovaGov, e outras. Tem o Inovativa, do Ministério do MDIC. Tem muita gente falando de inovação. A gente tem que conversar para conseguir aproveitar isso. Tem que trocar essas ideias, tem que trocar conhecimento, né? Então, assim, não é na Dinamarca, é aqui também, né? Bom, agora a gente tem que pensar o seguinte: como que a gente faz para inovar? Eu acho que eu passei pelo porquê. Vocês concordam que tem que inovar? Ok. Primeira parte, check. Agora vamos para a segunda. Como é que a gente faz isso? Porque como é que eu gerencio essa complexidade toda, né? E ela existe, tá? Bom, inovação. Isso aqui é o gráfico da inovação, tá? Ele vai do desespero ao êxtase, tá? Numa linha de tempo, tá? Então, o gráfico da inovação, ele vem assim, olha. Eu só inovo porque algo me dói. Essa é a grande verdade. Preciso de ajuda. Não dá mais para ser assim. Já percebi que assim eu morro, sufoco, não dá. Ok? Então, eu estou no limiar do desespero. Aí, alguém tem uma ideia. Depois, essa ideia parece boa, alguém avalia e é ótimo, e vai subindo meu, né? E funciona. Fizemos os primeiros testes, ela funciona. E o usuário gostou. Maravilha, estamos em êxtase. Ah, mas não está no regulamento. Não dá para fazer? Não está. Foi olhado de novo, né? Não, a gente pode fazer. Uhul! Ok? Orçamento só no ano seguinte. Não tem dinheiro. Tá? Passou por compras. Oh, que maravilha! 6 meses depois, né? Fizemos um teste piloto e funcionou? Mas teve falhas no teste piloto. Pronto, fomos lá, né? Estamos assim no fundo do poço. Opa! Né? Ah, mas achamos uma solução. Conseguimos consertar. E essa solução funciona? Mas não sempre. Mas os novos custos estão ótimos. Estamos fazendo caber no orçamento. Legal. Aí alguém pergunta, provavelmente o chefe, mas precisa de todas essas variantes? Precisa fazer tudo isso?
né? Desculpa, tá erradinho ali, né? Não temos recursos e o chefe odiou o projeto. Pronto, parou tudo. Parou tudo. Ok? Não, ele adorou. A gente explicou de novo, ele entendeu, ele tinha brigado com a mulher. Né? Adorou, adorou. Ai, que ótimo. Então, mas erramos nas estimativas. Sabe aquele business plan que a gente fez? Business case? Deu errado. Ok. Não, mas já tem uma área que quer. Ok? O deputado gostou. Né? Vamos lá. E aí, o que a gente faz? Mas estamos atrasados, não conseguimos entregar. Né? Mas a gente vai conseguir. Fizemos uma força-tarefa. E eles gostaram. E os custos estão melhores. Mas foi para o jurídico. Puxa para cá. Acabou, né? Foi para o jurídico, né? Começou a dar problema. O pessoal começou a reclamar que antes funcionava e agora nada funciona. Ok? Agora a gente foi instalar. Aí a gente pediu ajuda para TI. Né? Não funcionou. Né? Jurídico deu um parecer favorável. Né? Temos tudo que a gente precisa, as aprovações, o inventário e usuários. Ufa! Pronto, é isso. Isso é uma inovação. Agora imagina uma casa desse tamanho que tem que gerenciar um monte de inovações como essa. Ok? É isso. E mais. Diversas áreas, cada uma com uma preocupação diferente. Isto funciona no nosso contexto de ambiente institucional? Né? A estratégia está adequada? Né? Qual a governança que precisamos para esse modelo? Ok? Né? E de onde vai vir os recursos? Não temos equipe para isso. Ok? Né? Como é que a gente faz? Que processo? Mas as pessoas não dão ideias. Ok? Né? Não, as pessoas dão ideias. Temos um monte de ideias. Mas não temos braços para virar projeto. As pessoas estão decepcionadas, porque elas vieram. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente responde isso? Né? De novo, TI. E aí? Tá bom, e como é que a gente faz isso? Como está a fila de TI? Aqui tem fila em TI? Não. Não. De jeito nenhum. Né? De jeito nenhum. Né? Então, o que precisa de TI? Né? E pode? Podemos usar essa ferramenta? Né? E como é que eu faço para medir isso? Como é que eu faço para recompensar ou reconhecer quem faz? Né? E a tal da mudança cultural, como é que eu faço isso? Tá? É muita coisa. É muita coisa. Né? E como é que eu estimulo a colaboração, as pessoas se falarem, os silos se quebrarem? Né? Todo mundo pergunta isso, né? Em todo lugar. Então, por onde que a gente começa? Tá? Não é fácil, não vou dizer que é perfeito, mas a gente tem um caminho que ajuda a diminuir, né, esses problemas. Tá? Então, a gente sabe que uma organização inovadora precisa de foco, de competência, de energia e de estrutura. Ok, como é que a gente cria isso? Tá? Então, a primeira coisa é a gente entender as iniciativas de inovação, tentar criar um modelo. Esse é um modelo genérico, cada empresa tem o seu. Mas esses building blocks aqui, eles são iguais, ok? Tá? O modelo de inovação, ele é mais ou menos isso aqui. Tudo começa no plano estratégico da organização. O que a organização quer? Tá? Isso é desdobrado para uma estratégia de inovação. Ou seja, né, não se faz inovação porque a gente quer. Não se faz a inovação porque é legal ou porque eu vou fazer novo, porque eu quero ser moderno. Não, eu faço inovação para ajudar a atender a estratégia da organização. A estratégia da instituição. Só faz sentido se estiver ligado ao que está escrito lá, ok? Quando eu defino, então, qual a minha colaboração como inovação para a estratégia do negócio, eu defino que tipo de portfólio ideal de projetos eu preciso ter. Eu não tenho projeto ainda. Não, então eu tenho que melhorar isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que criar um projeto para isso. Meu
portfólio ideal, ele tem que estar balanceado pelos riscos que eu posso correr, pelo tipo de inovação que eu vou fazer, pelo atendimento, para que objetivo estratégico eu vou atender, tá? E aí eu tenho aí eu tenho que pensar em processos. Quais os processos que vão me ajudar a atender esse portfólio ideal de inovações que eu preciso aqui? Se eu tenho, aí os meus processos podem ser diversos. Se eu preciso melhorar a cultura de inovação, eu preciso fazer com que as pessoas participem. Os colaboradores têm que ser muito participativos, os colaboradores todos têm que ser envolvidos. Se eu quero fazer algo muito específico de inteligência artificial, tratamento de dados, eu vou envolver todo mundo? Não. Eu tenho que ter um processo focadinho num grupo específico de pessoas. E um modelo de inovação tem vários desses processos. O que eu chamei ali de canal 1, canal 2, canal 3. Então, a inovação não acontece de uma forma só, ela acontece na empresa, mas eu estou enxergando esses canais. Então, eu posso ter um laboratório de inovação, eu posso ter um laboratório de TI que está fazendo alguma coisa mais específica, inteligência artificial, eu posso ter um programa de ideias que faz com que as pessoas colaborem, eu posso ter um trabalho com startups para trazer inovação de fora para dentro, né? Então, eu tenho vários. O que a gente chama de front-end é assim, é a parte das ideias e dos conceitos. É a parte onde eu sou criativo. Então, eu tenho que ter esses processos que me ajudem a gerar ideias, dentro e fora da organização, ok? Então, eu gero muitas ideias, essas ideias viram alguns conceitos que fazem sentido, né? Elas podem ser combinadas, algumas eu descarto, né? E esses conceitos, eles são pré-projetos. Tá? Alguns deles eu vou dizer assim, vale a pena, vamos investir, vamos fazer o projeto. Ok, para isso eu preciso de uma estrutura de governança que selecione e diga assim, esse vai, esse não vai, esse eu priorizo, esse está fora, está balanceado com o portfólio, né? A gente precisa de um pouquinho de cada coisa, isso está ok, está dentro do risco. Obrigada. Está dentro do risco, ok, isso é o front-end de inovação, que termina num momento de escolha se o projeto vai para frente ou se ele vai ser criado um projeto ou não. Depois, a gente tem uma fase muito mais metódica, sistematizada, que é a fase de implantar. Ok, aquela ideia maravilhosa que aquele louco criou, agora sou eu que vou implantar. Normalmente são equipes até diferentes, né, que têm capacitações diferentes. E aí a gente tem um processo que a gente chama de processo de back-end, que é como é que eu faço para o projeto caminhar, tá? No final de cada projeto, ele precisa ser mensurado, ele tem que ter indicadores. Para quê? Para eu verificar se eu atendi o meu portfólio. Está fazendo sentido isso? Tá? Quando eu tenho isso, né? Então ali eu começo com um monte de ideias, aqui eu consigo 1, 2 projetos implantados. É isso. Essa é a realidade da inovação. Vai ficando coisa pelo caminho. E se não for ficando coisa pelo caminho, tem alguma coisa errada. Não é inovação. Não é inovação. É projeto comum, tá? Porque o projeto inovador, ó, 3M, que é a 3M, é 9 para 1, de 10, 1 dá certo. 9 são descartados. O povo inova desde 1948, tá? Então, se eles têm essa taxa de sucesso, imagina quem está começando, tá? Então, inovação, ela é realmente um processo de peneira, né? De funil. Bom, o que a gente fez? A gente tentou colocar, esse é o livro que eu escrevi em colaboração com mais, né, 6 outros colegas, né, o José Cláudio Terra foi quem organizou e editou, onde a gente colocou o resultado de 15 anos de trabalho em empresas de inovação, né, em grandes empresas de inovação. Como a gente faz para montar um modelo de inovação, tá? E a gente meio que organizou isso numa linha, né, de o que a gente faz primeiro. Então, começa aqui em cima, da estratégia do negócio, a gente deriva, né, e o primeiro passo é o alinhamento organizacional.
tá? É definir a estratégia de inovação e é definir a governança, tá? Depois a gente tem que definir de onde vêm os recursos. Desculpe, inovação não acontece sem gente e sem dinheiro. Ponto. Tá? Não dá para dizer assim, não, você faz isso também. Né? Tem que ter tempo alocado para isso. Tá? E também não acontece se a gente não tiver uma estrutura de compartilhamento desse conhecimento, de troca de experiências, de infraestrutura tecnológica. Tá? Depois a gente define quais são os processos que a gente vai usar, tanto para gerar ideia, que eu chamei de processo de front-end, quanto os processos para implantar, que a gente chama de processos de back-end. Né? E último e como eu faço para comprometer e mudar a cabeça das pessoas? Porque se eu não fizer isso, pode pegar tudo isso aqui e joga fora, porque não vai acontecer. Tá? Então, como eu mudo o modelo mental, como eu coloco as pessoas, incentivo as pessoas a trabalharem, né? E como é que eu possibilito que a gente tenha colaboração entre as áreas e fora da empresa, que a gente comece a aceitar aquilo que não foi criado aqui dentro. Mas pode ter sido criado ali no vizinho. Né? Já está fazendo, já está funcionando. Então, assim, como eu crio essas estruturas? Tá? Eu vou passar muito rapidinho para dar tempo de vocês perguntarem, tá? Mas vou passar um pouquinho de alinhamento organizacional, como é que a gente faz isso, tá? Então, primeiro passo, né, é definir aonde a gente quer chegar. A estratégia de inovação vai levar a processos diferentes, tá? Então, primeira coisa é assim, a minha ambição. Eu quero acompanhar as inovações existentes, não é errado. Se essa é a estratégia. Eu vou ser um Me Too, tá? Ou eu quero liderar a inovação no setor público? Eu quero ser referência. É uma escolha. Quem faz essa escolha é a liderança, gente. Tá? É a liderança. Tem que ser. Tá? Porque depois ela que vai patrocinar isso. Tá? Que tipo de inovação que eu quero? E aí essa aqui é uma reguinha, né? Pode ir para cima, pode ir para baixo, pode ficar no meio. Que tipo de inovação que eu quero? Melhoria no que já existe? Ou coisas novas? Totalmente novas, né? Qual a minha estratégia? Fazer tudo em casa ou fazer uma estratégia de inovação aberta onde eu uso recursos de fora, pessoas, cabeças, capital intelectual de fora para trazer ideias ou implementar projetos, né? O que eu quero? Redução de custo ou eu quero impacto na sociedade? Qual é o meu foco? Ok? Que risco que eu quero? O resultado tem que estar assim, eu tenho que ter certeza que vai dar certo, ou seja, tem consequências, né? Certeza que vai dar certo é melhoria em processo, tá? Novos serviços com alto impacto na sociedade, eu tenho um potencial desconhecido, tá? Então, assim, como diria aqui o Bill, né? Escolhas têm consequências, ok? Tem consequência. Então, a gente tem que escolher qual grau de risco que a gente quer. Né? Outra coisa, é um processo participativo ou é um grupo restrito? Se for muito tecnológico, muito específico, eu vou trabalhar com grupo restrito. Se eu estou trabalhando com cultura, eu tenho que trabalhar aqui embaixo. Não dá para eu mudar a cultura de uma organização trabalhando com um grupo restrito. Tá? E como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou implantar isso? Vai ser dentro ou vai ser fora da organização? Tá? Qual a missão que eu quero? Né? Então, a primeira coisa é se definir isso. Isso ajuda a gente pensar para que lado esse modelo vai, que processos a gente precisa. Aí a gente começa a desenhar. Isso aqui, olha. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um programa de ideias, né? um programa de engajamento com startups, a gente vai precisar de um laboratório de dados, e a gente começa a pensar no papel como isso vai funcionar. E a gente vai definir também quem vai participar da nossa governança. E a governança ela tem 3 níveis. O nível executivo, da alta direção, tá?
valida as estratégias, patrocina, né? Valida as estratégias de inovação aberta, aloca recursos, aprova investimentos. Você tem uma segunda governança que é de nível gerencial, que acompanha de coordenação, né? Que vai levar os pedidos para a alta direção, que vai mensurar os resultados, que vai gerenciar os portfólios, o que está acontecendo, o que deu certo, o que deu errado, que vai definir uma política de reconhecimento, né? Vai monitorar as tendências, as redes existentes, e tem o nível de execução, que é quem vai gerar a inovação, quem vai gerar as ideias, quem vai implantar, quem vai conduzir os projetos. Tá? Então, a gente tem sempre que colocar essa governança nesses 3 níveis. Depois disso, a gente tem que pensar de onde vêm os recursos. Tá? Seja eles financeiros, pessoas, recursos tecnológicos. Aqui, tá? É um caso real, não precisa ser sempre assim. Tá? Aqui é um caso real que a gente fez para um cliente, onde foi definido assim, que a ideação até a preparação dos pré-projetos de inovação, né, seria tipo um business case, tá? Haveria um recurso pequeno alocado especificamente para inovação, né, que a área de inovação faria a gerência. Quando passasse pela priorização, para aquele momento de escolha se vira projeto ou não, neste momento já seria pedido a alocação de recursos, né? E haveria um bolsão, para a gente não depender do orçamento do outro ano, onde esse dinheiro seria alocado. Mas ele seria alocado aos poucos. Então, na primeira fase, que é a fase de testes iniciais, um pouquinho. Passou daquela fase e que precisa fazer um piloto, um valor maior, mas já definido a priori no projeto de inovação. Com isso, a gente garantia que tinha orçamento até o final do projeto, ok? Pessoas, né? Então, eles escolheram que haveriam facilitadores, multiplicadores, facilitadores do processo, que teriam tempo para isso na fase de front-end, tá? E que, a partir daqui, os recursos já seriam alocados para o projeto com tempo determinado, ok? Os recursos tecnológicos, a gente não tinha um problema muito sério, mas a gente criou uma fila diferente de TI para a inovação, ok? Bom, o que a gente queria das pessoas, né? Esse aqui é um outro projeto. Então, a gente, nesse caso, a gente pensou o seguinte: de grupos pequenos, nós queríamos trabalhar problemas complexos, tá? São pessoas que realmente fazem o trabalho que vão gerar e entregar inovações, tá? Eles podem tomar risco e eles são multiplicadores da cultura. Para os colaboradores em geral, a gente tinha atividades de capacitação, de sensibilização, né, de envolvê-los na solução criativa de problemas no dia a dia, de estímulo, né? Então, assim, o que a gente queria deles é que eles ficassem cientes de que é possível, que faz parte do trabalho deles, para eles perderem o medo. Mas a inovação mesmo, que a empresa queria, de uma forma rápida, a gente trabalhava com grupos menores. Isso é uma decisão, isso é um projeto real, mas poderia ser outro, né? Processos de inovação. Então, vamos lá falar um pouquinho de back-end e de front-end. Como é que a gente define os processos de inovação? Então, o processo de inovação, basicamente, ele tem uma fase de geração de ideias, tá? E para você ter um processo de geração de ideias legal, ele tem que ter reconhecimento das pessoas, tem que estar alinhado com a estratégia, você tem que capacitar as pessoas em criatividade, precisa ter suporte da alta direção, né? Tem que ter muita comunicação e tem que ter um sistema para capturar essas ideias, ok? Depois você precisa organizar isso, porque vem ideia de tudo quanto é tipo pintar de preto a sala, né? Ou mudar a luz para todas as luzes para uma tecnologia XYZ, até como transformar a Câmara dos Deputados totalmente digital. Vai ter de tudo, tem que clusterizar. O que é radical, o que não é, de que área que é,
tá? E tem que dar tratamento diferente para coisas diferentes, né? Depois a gente tem a avaliação dessas ideias. Alguém tem que avaliar, né, com conhecimento e dizer, olha, isso aqui vira projeto, isso aqui não vira projeto, isso aqui é bom, essa ideia não é boa, pintar essa sala de preto não é uma boa ideia, ok? Alguém tem que dizer isso. Então, tem que ter um grupo de pessoas, um comitê ou gestores responsáveis com critérios definidos para avaliar ideias, né? Conceitos. E que saibam dar feedback e não digam assim, essa ideia é ridícula, né? Porque senão a pessoa não faz outra, né? Então, precisa ser um processo de avaliação que tem que ser rápido também. Não pode demorar 6 meses para avaliar, né, uma ideia. Depois, a gente tem toda a parte de desenvolvimento, né, de implantação, né, que aí eu tenho que avaliar se é viável, né, eu tenho que ter recursos, né, eu tenho que ter um plano de ação, né, eu não fujo de ter gestão de projeto, eu tenho que ter, tá? Depois da implementação, no caso né, de comercialização, né, eu tenho que ter métodos para transferir esse conhecimento, né, de lições aprendidas, de realmente de colaboração com outras áreas, para a gente não reinventar a roda, né, comunicar os resultados e avaliar, mensurar se deu certo, se não deu certo. E reconhecer. Tá? A cultura só muda, além da gente ter ajuda da liderança, a cultura só muda quando a gente reconhece o comportamento inovador. Podemos, no começo, reconhecer as pessoas que se engajam. Depois podemos reconhecer as pessoas que dão ideias, boas ou ruins. Depois podemos sofisticar e reconhecer as pessoas que dão ideias boas. Né? Por último, a gente tem que reconhecer as pessoas que implantam, que passam por todo esse sofrimento, que não é fácil. Né? Então, reconhecer e celebrar é muito importante. E precisa de dinheiro, não tem jeito. Né? Mesmo que não seja um reconhecimento, não seja uma recompensa financeira, você tem um reconhecimento, nem que seja plaquinha, tem que comprar, tem que pensar nisso. Né? Tem que ter recurso para isso. E mensurar esse resultado e revisar os processos se necessários. Tá? Então, os processos são diferentes. Aqui também é um exemplo de este modelo, né, em uma empresa específica, se transformou neste modelo aqui. Tá? Então, aqui eles tinham os projetos tradicionais, que eram os projetos estratégicos, né, que chegavam aqui e seguiam pelo PMBOK. Tá? E depois a gente criou 5 processos diferentes de geração de ideias. Que chamava Pesquisas Aplicadas, que era uma parceria com as academias, grupos temáticos, que eram grupos muito focados para resolver problemas complexos, grupos de desenvolvimento de produto, que também eram muito focados, e o mercado de ideias, que era um programa de ideias, e um outro programa, que era um programa de pequenas melhorias, que eram para todos os colaboradores. Tá? Então, a gente tinha uma visão integrada de tudo isso. Né? Daqui para cima eram ideias que eram consideradas radicais, projetos que precisavam mesmo de uma abertura de projeto, tentativa e erro. Daqui para baixo era a implantação no dia a dia. Então, a forma de priorização era diferente. Aqui a gente se preocupava, aqui tinha um comitê de inovação que se preocupava em alocar recursos, etc. Aqui o próprio gestor da área resolvia, né? E entrava na fila tradicional de TI. Aqui já tinha uma fila própria dos projetos de TI, que era definida pelo Comitê de Inovação. Com isso, a gente fazia com que os projetos de inovação não ficassem parados na fila ou despriorizados por projetos que tinham mais certeza de que estratégicos e que tinham mais certeza de que iam dar certo, ok? Então, a gente fez essa diferenciação. Aqui são alguns tipos de programa de geração de ideias que a gente pode ter, que é o programa de ideias, os grupos temáticos, oficinas de design thinking, por exemplo, né, parcerias com universidades ou com startups, né, chamar especialistas, fazer painéis de especialistas, usar clientes ou cidadão, fornecedores, distribuidores para co-criar junto, né, fazer monitoramento de tecnologia. Então, tem várias formas que a gente pode gerar ideias. Tá?
O que se usa muito agora, que está na moda, é a metodologia do Design Thinking, né? E ela é muito interessante, e eu trouxe, porque primeiro ela é baseada em 3 grandes, focos. Primeiro, a empatia, de você olhar o usuário, o cara que vai usar aquilo que você está fazendo, que você está criando, e pôr o seu pezinho no chinelinho dele, para você sentir aonde que dói. Basicamente é isso. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma imersão na vida dele. A gente vai lá, fala assim: "Me mostra como você usa". Você faz uma entrevista com ele, você vive um pouquinho da vida dele, para que você entenda a necessidade dele, ou por que que aquilo está acontecendo, né. Depois ele trabalha no pilar da colaboração, tá, que você não faz isso sozinho, você faz isso em grupo, e um grupo multidisciplinar, tá, que pode incluir o usuário também, né. E a gente trabalha com a experimentação. Então a gente não faz um projeto todo da nossa cabeça e lá na frente não funciona. A gente vai testando pedacinho por pedacinho, de uma maneira muito rápida, para que a gente gaste menos tempo, menos e consiga ajustar as coisas mais rápido. O que eu acho bem bacana na metodologia do Design Thinking, é que normalmente, quando a gente tem um problema, um desafio, a gente parte para encontrar uma solução. O Design Thinking não. Ele fala assim: "Não, não, 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 não". Metade do tempo, né, isso aqui é um duplo diamante, né, metade aqui, o primeiro diamante, é para a gente descobrir qual é o real problema. Né. Qual é o real desafio? Porque às vezes a gente está olhando aqui só a pontinha do iceberg e acha que entendeu o problema. Mas quando a gente vai fazer a imersão, a gente descobre que tem tanta causa, que aquilo é só efeito de um problema muito maior que está ali por baixo. Como é que você descobre? Só perguntando. Não só perguntando, né, investigando, observando, investigando, indo atrás, conversando com o usuário, né, "Ah, por que você faz assim?", "Ah, por causa disso", "Ah, então o problema é outro". Então, metade do tempo quase, né, você vai usar para definir o problema. Quando você define o seu ponto de vista sobre o problema, já que você conversou com todo mundo, você entendeu, depois você juntou o seu grupo de trabalho e vocês juntos viram tudo aquilo e assim: "Ah, então é isso, todo mundo concorda? Ok, agora a gente pode gerar ideias para resolver o problema, porque agora a gente está com o problema correto", né. E aí a gente começa então a desenvolver várias ideias, escolher algumas e começar a prototipar. Então antes da gente fazer um projeto e começar a desenvolver, por exemplo, um aplicativo, a gente pode pegar um pedaço de papel. "Olha, o aplicativo que eu queria criar para você, para resolver aquele problema que você falou que tinha, era isso aqui. Olha aqui esse papel, funciona com esse botãozinho aqui, você ent". Aí você pode dizer assim: "Não, não entendi". Mas está no papel, você não gastou o tempo todo, para desenvolver e para dar errado. É muito simples, né, você pode fazer isso com Lego, você pode fazer isso com papel, você pode fazer isso com sucata, né, você pode fazer de várias formas só para a pessoa construir alguma coisa, para ela enxergar, né. Os post-its a gente usa post-it para isso também, para a pessoa escrever, colocar lá e ela ter uma visão diferente, né, do que você está propondo. Então você vai lá e testa, no começo de uma maneira muito simples, depois você faz um protótipo funcional daquilo, aí você testa de novo, e aí você vê se está funcionando. Até que quando, nesse processo de iteração, na hora que você vai entregar, já está testado. Oi? 8 minutos? Para a gente acabar? Dá, dá tempo. Pode deixar, já estou no finalzinho, prometo. Né. Bom, esses processos de gestão de portfólio, de seleção, né, são mais ou menos esses aqui, né. A gente tem que mensurar resultados, acompanhar o processo, priorizar, definir o portfólio ideal, revisar esse portfólio, tá. É uma governança especial para isso. Tem que ter poder para decisão, né. E aí a gente entra na parte final, que são os processos de implementação de inovação, tá. Que a gente pode fazer? Pode ser um novo modelo de negócios, então a gente pode usar um canvas de modelo de negócios, pode ser um business plan ou um business case, né, pode ser alguma coisa que eu vou trabalhar num laboratório, pode ser um pré-projeto, pode ser uma prototipagem,
tá? Pode ser um teste com usuário, ou com consumidor, pode ser um piloto. E eu tenho aí os processos de mensuração, eu tenho que ter indicador para tudo e acompanhar a execução, né? Agora, qual a diferença? Eu não sei, temos gestores de projeto aqui? Temos PMOs aqui? Temos? Legal. Qual a diferença, isso alguns PMOs me perguntam, entre liderar um projeto de inovação e entregar e um projeto tradicional, né? Tem diferença inclusive com o papel do líder, né, do gestor de projetos em cada um deles. Por quê? O projeto de inovação, né, é diferente. Eu não tenho status report. Eu tenho praticamente um storytelling do que está acontecendo, né, um diário de bordo do que está acontecendo. Por quê? É capaz de eu não acertar no custo, é capaz de eu não acertar no escopo, e é capaz de eu não acertar no prazo. Tá? Então, eu preciso trabalhar com isso, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter controle de gestão. Só que o que eu troco por direcionamento e aprendizado, para manter o ritmo. Né? Aqui eu defendo o projeto, lá eu defendo o prazo. Tá? Aqui eu tenho que defender que essa ideia ainda vale a pena continuar ou não. Às vezes eu digo que não vale a pena continuar. Né? Ali eu tenho que manter o ritmo. Aqui eu tenho que lidar com sprints, com stage gates, onde eu digo vai ou não vai. Né? Aqui eu tenho que prover acesso a recursos, aqui eu tenho que prover acesso a conhecimentos que vão possibilitar que eu teste aquela ideia. Tá? Então, muda um pouquinho. Né? Ali eu faço gestão de riscos, aqui é mais complicado. Eu faço gestão de incertezas. Né? Eu tenho que ir mitigando aos pouquinhos essas incertezas. Qual é a certeza que eu vou mitigar agora, né, primeiro? Né? Lá eu tenho planos detalhados. Aqui eu faço sprints com protótipos rápidos, eu tenho fases pequenininhas. Se eu acertei aquela fase, eu passo para a próxima. Se eu não acertei aquela fase, eu decido se paro ou se eu refaço. Tá? Então, aqui eu tenho muito mais rotas do que tarefas já definidas, principalmente no escopo. Eu tenho rotas. Aqui eu uso mais a intuição e a regra. Ah, mas e dá para usar a PMBOK com projeto de inovação? Tá, eu uso. Tá? Como é que a gente faz isso? Né? Por exemplo, esse aqui, né, é um processo que vai do começo até o fim, isso é um processo de inovação. Tem uma fase de prototipagem, um gate onde eu vou conversar com o comitê e mostrar os meus resultados. Se ele aprovar, eu faço análise de viabilidade. Se ele aprovar, eu vou para preparar para a implantação. Se ele aprovar, eu lanço. Tá? Então, como é que eu faço isso? Como é que eu uso, né, o PMBOK para fazer isso? Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui. Eu entendo cada fasezinha dessa como um projetinho, que tem iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Então, eu não entendo que o projeto de inovação é isso. O projeto de inovação, ele é formado de pequenos projetinhos, que vão até o stage gate. E isso faz com que eu consiga controlar, que eu gerencie melhor a minha incerteza, que eu consiga usar as técnicas de gerência de projetos. Eu posso usar outras, eu posso usar Scrum, eu posso usar Agile, mas eu posso usar a inovação que normalmente as utilizam o seu projeto, entendendo é como se eu gerasse, né, uma espiral, onde o projeto vai crescendo e vai criando fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, cada um deles gerenciados, tá? Por último, viu, Cris? Falei, vou acabar, né? Modelo mental. Quem nunca ouviu isso? Que não funciona, mas quem vai querer? Olha, na teoria é fantástico, mas na prática, eu acho que o pessoal não vai entender isso, não. Não, mas isso não é um problema, você está inventando, isso não é um problema, né? Ou isso até é um problema, mas ninguém está nem aí. Né? Isso é um problema, está todo mundo preocupado, mas já resolvemos. Né? Isso é um problema, está todo mundo preocupado, mas isso aí não vai funcionar, não vai dar dinheiro. Né? Ou então você está trazendo uma solução à procura de um problema. Né? Ou então, sai daqui, pai. Não me dá trabalho, sai do meu escritório. Né? Eu não digo que essa vocês ouviram, mas eu acho que uma das outras que todo mundo ouviu quando trouxe uma ideia nova. Né? Normal.
Normal. O inovador luta com isso o tempo todo. É a bandeira do porta fechada na cara. É verdade, né? Faz parte, né? Agora, se eu quero implantar essa cultura que me leve à inovação, eu tenho que ter muito claro o que eu quero para poder comunicar isso, tá? E com atitude. Então, não adianta eu dizer, eu quero inovação, mas eu não dou nenhum espaço para inovação na minha agenda. Estou falando para os líderes, estou falando para os gestores, tá? Tem que dar contexto, né? Também não adianta você dizer para as pessoas, vão, inovem, e eu não sei aonde, eu não sei como, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não tenho ferramenta, eu não sei. Então, eu tenho que capacitar, eu tenho que dar espaço, eu tenho que ter algum processo que facilite essas ideias serem geradas, né? Eu preciso treinar as pessoas, comprometer as pessoas, motivar as pessoas e mostrar para elas que as coisas mudaram e que elas precisam mudar também. E, por último, eu preciso reconhecer, porque elas passaram por um caminho muito grande. A gente tem que se colocar no lugar delas também, fazer imersão. Qual é o medo que elas têm? Qual é a dor que elas têm? Por que elas não inovam? Por que toda vez que elas, né? Quem sabe todas as vezes que elas tentaram, o que aconteceu? Como é que eu mudo isso? Então, eu preciso reconhecer, eu preciso celebrar, eu preciso dar visibilidade para essas pessoas que passam por esse processo como um todo, né? E a alta gestão? E os líderes? Qual o papel deles? Tá? Primeiro, é demonstrar coragem. Porque se as pessoas têm medo e você também demonstrar medo, morreu. Você tem que querer muito mudar e correr riscos. Colocar o seu na reta, literalmente, né? Tem que ser o curador da cultura, né? Tem que estar ali patrocinando isso, né? Tem que enxergar a inovação não só como resultado. Resultado é projeto estratégico. Inovação, muitas vezes, é aprendizado. É aprender o que não funciona, ok? E mensurar isso muito bem, porque senão essa inovação desaparece. E aí a gente faz um monte de coisa e isso não é visto, né? E ter um plano de risco. Também não dá para fazer inovação na louca, tá? Tem que pensar o que se quer, tem que pensar que risco vai correr e se está disposto a correr esse risco e bancar até o final, ok? E por último, colaborar é essencial para inovar, tá? Não se faz mais inovação só fechada, tá? Não tem tudo aqui, não tem todas as competências aqui. Tem gente muito mais rápida que a gente. Esses moleques das startups, trabalho muito com eles, eles são simplesmente de outro mundo. São, tá certo? Nós nunca vamos conseguir fazer metade do que eles fazem, né? Com 10 vezes mais tempo do que eles têm, tá? Então, assim, precisamos chegar perto desse mundo, precisamos cocriar, precisamos trazer o cidadão mais para próximo e ouvir mais, né? Precisamos ouvir quem está fora da nossa mesa, longe do nosso umbigo, tá? É extremamente importante. E as empresas que colaboram, as instituições que colaboram, são as que mais conseguem inovar, tá? E são as que mais conseguem mudar a cultura, porque isso também é aprendizado, né? Na hora que você coloca um colaborador, um servidor, para conversar com outro servidor da Anvisa, eles vão aprender muito. Ele vai vir com um novo mindset. Se ele conversar, então, com o pessoal da empresa privada, vai sair com outro ainda, né? Então, trazer essas ideias diferentes é muito importante, areja, né? E traz inovação, né? Então, tá aí, né? Essa ideia de inovação aberta foi trazida pelo Henry Chesbrough, e ele fala sobre isso, que o conhecimento está em tudo quanto é lugar. Se você ficar parado dentro de casa, né? Ninguém é esperto o suficiente para fazer tudo sozinho. O mundo mudou muito, né? Então, as dicas aí, último slide, Cris, prometo, né? Como é que a gente faz inovação aberta? Primeiro, entra no ecossistema de startup, gente. Isso aí é simplesmente primordial para a inovação hoje, tá? Selecione bem seus parceiros, tá? Gente com vontade de aprender, gente com vontade de fazer, né? Gente que pensa diferente, né? Capacita as pessoas, não deixa elas fazerem simplesmente
por intuição, tá? Dê mentoria, esteja preparado para conversar, sentar na mesa, falar de novo, no dia seguinte a mesma coisa, no outro também, né? Porque mudança de cultura é uma coisa que demora, tá? Né? Aquilo que não funciona muito, parcerias que não funcionam muito, deixa de lado, né? E pensem também como é que vocês saem de situação. Olha que interessante, né? Como é que eu saio de projetos que já não me interessam mais, que eu estou fazendo com parceiros? Isso é problema para o gestor de projeto também. A gente tem que pensar, como é que eu saio de algumas situações que não me interessam mais? Né? Isso precisa ser pensado também quando a gente vai fazer um projeto de inovação. Bom, estou aqui pronta para perguntas, se vocês tiverem, se eu for capaz também de responder, mas eu queria saber se valeu, né? O que vocês levam para casa hoje, né? O que pode ser uma sementinha aí de algo novo para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se resolveu, Cris, era isso que você queria, né? Se eu consegui atender a expectativa de vocês, mas de novo agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Eu só vou pedir para você falar no microfone, porque como a gente está gravando, para ficar a sua pergunta. Está funcionando? Está aqui? Está funcionando? Teste. Eu preciso do microfone, tá ligadinho. Aqui. Tem uma pergunta ali com o microfone ligado e eu volto para você. Tá, Suzana, primeiramente, parabéns pela clareza das ideias. Eu sou da TI, né? Ok. E eu tenho duas perguntas rápidas. Você falou um pouquinho sobre a fase de priorização das ideias. Depois da captação, ali a priorização. Daria para dar uma palhinha para nós, com um pouco mais de profundidade sobre esse desafio de pegar ideias que confrontam com projetos que já estão na fila, né? Porque quando se fala ideias, no primeiro momento as pessoas acham que é para um local, uma zona que nada está sendo trabalhado. Mas muitas, elas são repetidas. São repetidas. Nós vemos também nas nossas filas, elas são versões diferentes de projetos que já estão lá, em outros são conflitos, são opostas aos projetos que estão lá. Como é que vocês lidam com isso? Tá, isso acontece mesmo. Tá? Como é que a gente, com ideias conflitantes ou ideias até repetidas, né? Ou que já está sendo feito alguma coisa, isso é um critério. Isso pode ser um critério na seleção das ideias. Lembra que eu falei que precisa de critérios, precisamos definir os critérios que vão ser usados para decidir se uma ideia vai para frente ou não. Tá? Então, um dos clientes que a gente trabalhou, o que eles faziam é o seguinte, se a ideia era parecida, tá? Mas trazia uma colaboração importante, tá? O dono daquela ideia passava a participar do projeto que já existia. Se a ideia era muito semelhante ou se respondia à mesma proposta e já estava na fila, era dado um feedback para ela, que às vezes é muito mais importante, tá, do que você fazer o projeto entrar na frente. Então, era dado um feedback que já estava terminando, que já ia implantar, que a ideia é boa, mas que não vai para frente. A importância é que isso seja um critério que não leve essa ideia para frente. Agora, se ela trouxer algo muito novo, disruptivo, ou que mate o projeto que está na frente, isso precisa ser definido pelo comitê executivo e com uma boa explicação. Por que essa aqui mata a outra, ok? Então, são regras que são criadas para que o processo possa fluir, tá? Então, são critérios mesmo que são criados. Respondi? Sim, sim. E a segunda é sobre os órgãos de controle. Como tem sido, né, essa abordagem junto aos órgãos de controle das empresas que vocês têm feito aí o trabalho? Que tipo de órgãos de controle, por exemplo? Os controles internos, né, e também o TCU, né? Tá. Felizmente, nós temos aqui um auditor,
nós recebemos uma informação de que no guia que o TCU entregou, né, distribuiu para os auditores, lá tinha um item pedindo para que se observasse o grau de risco em um determinado processo, para que o auditor percebesse se o risco estiver muito baixo, aquilo poderia ser um alerta de estagnação. Eu fiquei super feliz. Que ótimo, isso é uma maravilha. Né? Então, como é que tem sido essa relação? Então, o que a gente tem, por isso que a gente trabalha com o mapa de riscos, com a definição de riscos. Aqui, que riscos que podem, quantos projetos podem estar num risco maior, quantos projetos não podem, né? Que tipo de projeto que pode ou que vai correr o risco e qual a justificativa, tá? Então, a gente trabalha com isso. Em alguns casos, a gente trabalha muito com empresas muito reguladas na área de energia elétrica, tá? Então, a gente trabalha no portfólio, trabalhamos com alguns riscos que a empresa realmente ia correr, que estaria fora do regulador. Isso só acontecia se a ideia era extremamente disruptiva, que ia trazer uma transformação enorme para a empresa, tá? Então, esse era o critério. Então, praticamente não havia projetos naquele nível, naquele limiar, tá? Existiam alguns projetos que seriam considerados estagnação e que não passariam pelo órgão regulador, mas que eles tinham interesse em fazer. Tá? Então, eles colocaram um percentual também no portfólio ideal de quantos projetos em valor poderiam estar ali. O que acontecia com aquilo? Se fosse glosado, eles teriam que pagar por aqueles projetos. Ok? Mas era um risco que eles topavam passar por ele, porque o resultado que aqueles projetos podiam trazer se pagariam. Tá? E existia uma outra linha de projetos que estavam dentro daquilo que era pedido pelo regulador, ok? Então, você pode colocar o seu projeto dizendo quanto que você vai correr de risco ou não, ok? Então, aqui no caso, provavelmente não pode ficar nada que não vai passar no TCU, tá? Mas você pode ter um risco maior de não funcionar pela novidade, né, justificando pela novidade da inovação, pelo grau de, como é que eles chamam? Originalidade do que está sendo feito. Então, é uma questão de justificativa e uma questão também de conversar com a auditoria para entender como é que a gente trabalha com projetos de inovação. Isso vai depender muito, né, de como a auditoria trabalha. Conversa com ele. Ok, tá bom? Obrigada. Suzana, na sua apresentação, você falou várias vezes do apoio da auto-administração no alinhamento estratégico dos projetos e tudo mais. Sim. Só que muitas vezes a auto-administração representa o status quo. Então, ela chegou a essa situação exatamente pelas regras atuais do jogo e é natural que não queira mudar muitas coisas. Será que a inovação não pode começar também pela média administração? Quem está sofrendo as dores dos processos, quem está atendendo o cliente, por exemplo, vendo a percepção do cliente, pode. Tem um certo empoderamento, mas está ligado aos processos também? Pode. Você vai ter inovações incrementais. Elas acontecem, tá? Inovações transformacionais, radicais, exigem top-down. Porque isso vai mexer e só vai mexer se alguém quiser, ok? Se alguém com poder quiser. Então, assim, você pode fazer no nível médio? Pode. Não tenha dúvidas que elas serão incrementais. Melhorias que não é problema nenhum, elas trazem muitos benefícios, tá? Eu tenho clientes que só querem esse tipo de inovação e não está errado, e economizam muito, são mais produtivos, mas é esse tipo que a gente consegue chegar, tá? Transformar, trazer o totalmente novo, né? O disruptivo, você só vai conseguir com apoio total e restrito da alta liderança. Pois não. Você citou
algumas vezes que os projetos de inovação, eles deviam ter indicadores mensuráveis. Eu queria que você desse alguns exemplos concretos Ok. de como esses indicadores podem trazer esses resultados. Tá bom. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de indicadores, tá? Primeiro, indicadores de entrada. Quanto que eu coloquei de recurso, quanto que eu coloquei de recurso financeiro, de tempo, de energia, tá? De pessoas, de homem-hora, tá? Para aquela inovação. E eu tenho de resultados. Quanto que eu economizei, quanto que aumentou a satisfação do meu usuário, quanto que agilizou um determinado processo, quanto que o novo processo que eu criei, ou o novo produto que eu criei trouxe, né, de benefício, seja em redução de custos, seja em diminuição de tempo, seja em aumento de receita, se for o caso, tá, no processo. E aí, eu bato isso um com o outro, quer dizer, quanto que eu pus de entrada e quanto ele entregou na saída, tá. Eu não costumo... e eu tenho os indicadores de processo, tá? Que o indicador, como é que foi isso? Quantas pessoas participaram? Quantas pessoas se envolveram? Quantas pessoas foram sensibilizadas pela inovação? O que que eu aprendi? Tá? Porque muitas vezes um projeto de inovação não termina, né? O que que eu aprendi com isso? Tá? Que novo conhecimento foi gerado? São todos indicadores de resultado. Porque nem sempre o resultado da minha inovação, ele é financeiro, né? Às vezes ele é em termos de satisfação, ele é em termos de novo conhecimento aplicado. Então, eu preciso dizer, no começo, qual é o indicador que vai avaliar se eu tive sucesso ou não. Mas esses são indicadores típicos que a gente utiliza para a inovação, tá? Sempre os 3. A gente sempre coloca o que que eu coloquei, o que que eu coloquei no começo, o que que saiu no final, tá? Vai ter muitos projetos que eu vou colocar, que eu vou ter muita entrada e vou ter 0 de saída, tá? Aí você fala assim: não funciona? Não, normalmente aquele único que foi para frente, ele deu um resultado tão forte que ele paga todos os outros indicadores. E existe também todo esse outro lado que ele não é mensurável, mas é o de aprendizado e etc. Exatamente. Também tá ali na balança, que são né? qualitativos e precisam estar também, tá? Mais alguma pergunta? Então, a minha pergunta para vocês, foi bom? Que bom, que bom. Vão levar uma bagagem para casa? Então, tá bom. Gente, eu espero que vocês sejam cada vez mais inovadores, que esse seja o começo, né, de uma jornada aí, para a Câmara de cada vez mais inovação, né, e boa sorte para vocês. Sucesso no trabalho. Mais uma vez, obrigada, Suzy, pela sua colaboração aqui conosco. Agradeço a todos e ficam ligados aí, porque nós vamos trazer mais pessoas aqui para falar também sobre inovação, sobre práticas, o que estão fazendo no setor público. Vamos trazer a Anvisa, vamos conversar com a Genova, tá bom? Então, é isso. Obrigada, pessoal. Tchau.